Olá, olá, boa tarde para você aqui do meu Instagram. Nossa live semanal de terça, hoje na quarta-feira, hoje é dia 20 de setembro. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Para você que vai assistir depois no nosso feed, que essa live abençoe muito a sua vida. Hoje o nosso tema é o tema engano. Eu tenho percebido que alguns reels chamam mais atenção, né? E às vezes nem é a intenção a gente causar um burburinho, entre aspas, né? Mas eu tenho visto que estamos desejosos e desejosas por aprender mais sobre alguns temas específicos, e esse é um tema que Deus colocou no meu coração nos últimos dias, então eu quero compartilhar com você. Hoje nós vamos, eu vou ler diversos textos bíblicos aqui com você, então se você estiver assistindo depois, você pode anotar, você pode procurar na sua Bíblia. Isso é muito importante, né, gente? É muito importante que a gente aprenda a manejar a Bíblia, a palavra do Senhor. Lúcia, minha amadinha, bem-vinda, pupila do nosso Mentalidade Empreendedora. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre engano. Mari, bem-vinda. Deire, bem-vinda. Todas bem-vindas. Obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui ao vivo. Hoje o nosso tema é engano. Hoje nós vamos passear pela Bíblia. Já deixei aqui aberto. Hoje eu vou utilizar aqui o computador mesmo para facilitar um pouquinho, né? Porque a gente vai trazer vários textos. Eu escrevi tanta coisa, gente. Eu escrevi 2 páginas e eu acredito que eu vou ter que fazer uma segunda live para complementar, né? Porque realmente esse tema é um tema bem extenso e tem muitas coisas pra gente falar sobre, né? Muitas coisas que a gente aprende para compartilhar, e eu já quero iniciar essa live dizendo que essa é uma daquelas lives típicas que não é pra você estar aqui ou pra você assistir depois pensando, ai, fulano precisava ouvir isso, né? Ai, fulano precisava saber disso. Gente, essa live é pra você que tá aqui. Tá? É para nós trazermos o holofote de Deus para as nossas vidas, a luz do Senhor, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O outro, quem vai tratar com o outro, ciclano, fulano, será Deus, né? Cada um de nós estaremos diante dele. Então acho que é muito importante também trazer isso para você e para mim, que é aquela live típica que a gente costuma projetar em várias pessoas. A gente lembra de várias pessoas e fala, nossa, essa pessoa, e não, é para nós, né? Para as áreas da nossa vida que precisam da luz do Senhor, para que Ele possa trazer, para que a gente possa se arrepender e seguir a nossa caminhada com Ele em integridade e santidade. Amém? Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Gênesis 3. E vocês que estão aqui, vocês tenham liberdade para comentar, vocês tenham liberdade para interagir, tá, gente? Quando fica muito quietinho aqui, eu começo a ficar meio agoniada. Como diz uma pessoa para mim esses dias, uma pessoa falou para mim, Rô, você tá muito influente. É verdade. Quando eu faço live aqui para vocês, eu flexibilizo a minha influência, eu fico até muito mais influente do que uma pessoa seria, né? Então, esse não é o meu perfil natural. Mas eu gosto muito da interação, quero saber se está fazendo sentido para vocês, né? Eu tenho completa convicção que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha independente de mim, né? E que depois você vai ali no seu íntimo, você vai digerindo tudo isso, né? Mas é legal a gente ouvir também o feedback. Então vamos lá para Gênesis 3, nós vamos ler um pedacinho de Gênesis 3, tá? Gênesis 3, do 1 ao 4, diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, presta atenção nisso. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, certamente não morrereis. E aí nós vamos ver que lá adiante, nesse capítulo 3, deixa eu achar aqui, gente, né? E daí acontece aquilo que a gente sabe, que a mulher come do fruto que não deveria comer e ainda entrega a Adão. E aí, Deus vem para eles
Versículo 8, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ana Paula, bem-vinda. Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gente, presta atenção, então aqui nesse versículo 13 e no versículo 4. A serpente disse à mulher: certamente não morrerá. Eu até fiz um comentário aqui no papelzinho, que o engano ele tem muito a ver com aquilo que a gente mesmo às vezes projeta coisas, a gente projeta um Deus ilusório, que Deus não vai se importar com isso aqui, é muito pequeno. Né? E essa é bem o sopro, é bem o que sopra nos nossos ouvidos, que o inimigo quer soprar nos nossos ouvidos. Certamente você não morrerá. Se você fizer isso, se você tocar nessa maçã, se você tocar nisso, nessa tentação aí que tá vindo, todas as vezes tá vindo pra você, não vai acontecer nada de mal. E esse é o engano, gente. Esse é o engano. E aí a gente vê que a mulher depois diz, né? A serpente me enganou. E aí, se a gente for ver bem no âmago, né? A gente, ser humano, a gente tem muito essa prática de querer culpar pessoas, né? Como a gente vê ali, claramente Adão e Eva, um jogando pro outro, né? A gente claramente poderia dizer: eu fui enganada. Nossa, mas eu fui enganada porque essa pessoa é mau caráter, mas a gente tem que tomar o lugar de responsabilidade, né? Diante do Senhor, nós temos responsabilidades também. Então, é nesse sentido que eu quero trazer essa live para você, tá? Então, nós vamos ler juntas e juntos. Então, nós já lemos agora Gênesis 3, né? Nós vamos ler agora Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Né? Jesus está falando aqui para os seus discípulos, enfim. Né? Então ele diz claramente, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vai guardando aí esses textos, depois vou deixar tudo descritinho para você na descrição da live, para você poder conferir na sua Bíblia, poder ler depois, tá bom? Então nós vamos lá agora para Lucas 9:23, que diz assim. Boa tarde, Mari, um beijo para você. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, por que eu fiz questão de colocar esse versículo aqui para nós também? E ele continua, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se, né? Tem uma passagem que fala perdendo a sua alma, ou prejudicando a si mesmo. Deixa eu ver, vou ler mais esse aqui também, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Né? Então aqui, gente, a questão de negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo, o evangelho verdadeiro, ele não é uma bandeja, um prato em que tá tudo colocado ali para nós, tudo maravilhoso. Você vai ter tudo na sua vida, tá? Vem para Jesus, a sua vida vai ser maravilhosa, seus problemas vão terminar. Não é essa a promessa verdadeira do evangelho verdadeiro. Por isso que nós precisamos discernir muitos e muitos enganos que estão por aí. Bruna, seja bem-vinda. Tatiana Lopes, sejam bem-vindas. Vamos seguir aqui. E nós vamos agora lá para João 10. Esse texto, gente, eu sugeriria que você, de todo o meu coração, sugeriria que você lesse ele inteiro, João 10. Lindo, maravilhoso.
Lá no versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já nós vamos entrar assim, porque talvez no coração de vocês vai começar a vir um burburinho assim, tá ok, Roberto, você tá falando do engano, mas como é que a gente vai saber do verdadeiro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é? Segura aí um pouquinho. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Andréia, bem-vinda. E depois nós vamos lá para o versículo 27, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas do pastor ouvem a sua voz, né? Nós conhecemos a voz do bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós conseguimos identificar, né? Segura aí um pouquinho, tô lendo várias passagens bíblicas aqui para você. Eu quero te incentivar depois a pegar a sua Bíblia, você ir lá conferir na sua casa, né? Eu não quero que você pegue aqui como verdade tudo que eu tô falando para você. Crie como hábito você chegar na sua casa, ler, vai ler a nota de rodapé, vai fazer um estudo, vai pedir ao Espírito Santo para te clarear as coisas. Tá certo? Porque é assim que a gente vai crescendo, né? A gente às vezes se acostuma a escutar muitas pessoas falando, muitas mensagens, e é isso que a gente precisa aprender a discernir, a separar o que é do que não é. E a gente só vai conseguir isso na intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Tatiana, de Manaus, muito bem-vinda. Vamos seguir, gente. Tá parecendo que eu tô jogando aqui os versículos pra vocês, mas vai fazer sentido, tá? Se acalmem aí, não fiquem apavoradas. Vamos lá pra Hebreus agora. Hebreus 4:12. Nós vamos ver qual que é o maior instrumento de discernimento que a gente pode ter e que a gente tem nas mãos. Versículo 12, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que forte essa palavra. Então vamos fazer uma pausa aqui. Né? Estamos falando, a nossa live de hoje é sobre o tema engano. E por que falar sobre isso, Roberta? Porque o engano ele faz parte dos últimos dias, né? Nós vamos ver, eu não sei se eu vou ler com vocês, a passagem de Timóteo, daqui a pouquinho a gente vai ler uma passagem de Timóteo que fala que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos ensinos e que muitas pessoas iriam atrás desses ensinos. E que, se possível, esses ensinos tentariam enganar até mesmo os eleitos de Deus. E por que estamos trazendo o engano? A gente está fazendo uma construção lá do início, lá do Éden, de Gênesis, uma construção do engano, da serpente que enganou a Eva e Adão, enganou, né? Certamente que você não vai morrer se você comer dessa árvore. Todos nós e todas nós sabemos que o pecado entrou. Né? Entrou e houve separação. Começou a chover aqui, gente. Tô até olhando aqui se não vai, mas eu acredito que não. Tá tudo certo, tudo sob controle. Qualquer coisa eu peço uma pausa aqui para vocês. Mas voltando. E a palavra de Deus, gente, ela é o maior instrumento de discernimento que a gente possa ter. Né? O discernimento, ele é algo que a gente vai, como um músculo, a gente tem que praticar. A gente tem que fazer algumas perguntas para Deus. Senhor, isso vem do Senhor? Isso provém do Senhor, né? Então, tem algumas coisas que eu posso sugerir para vocês que eu mesma tenho aprendido a fazer, a perguntar ao Senhor. Senhor, isso procede do Senhor? E nós precisamos fazer isso. A gente não pode começar a pegar pra gente tudo aquilo que a gente ouve. A gente tem que ter um filtro. Né? Então vocês estão aqui me ouvindo, eu espero que você filtre aquilo que eu tô falando, né? Que você filtre. Bom, será que isso que a Roberta tá falando tá pautado na palavra de Deus? É bíblico o que ela tá falando? Gente, me dá um feedback se o barulhinho da chuva tá incomodando vocês, porque daí eu vou precisar fechar a janela aqui, vai ficar um pouco mais escuro, acho que não vai ser bom. Mas a gente vai continuar, acho que eu vou pôr o fone. Ixi, que o fone não tá aqui. Vamos prosseguir, tá? Que o fone tá ali no canto.
Então vamos lá, vamos ler mais um capítulo aqui. Vamos lá para Apocalipse 3, do 15 ao 20. Essa passagem também é uma passagem assim, ó, chulepada, né? Mas vamos lá, Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Presta atenção nessa parte agora. Conheço as tuas obras. Sendo aqui pra mim. Opa! Glória a Deus! Fomos pro 3G, segurou aqui a nossa live. Então vamos continuar lendo. Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. O que seria isso, gente? Aparência que tá vivo, mas na realidade tá morto. Engano. Vamos continuar lendo. A gente vai ler lá do 15 ao 20. Esse era para outra igreja, de Sardes. Agora a gente vai ler o que está dizendo para a igreja de Laodiceia. Versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa passagem é muito conhecida. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei. Como dizes, presta atenção no versículo 17. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A palavra de Deus, ela é muito forte em alguns momentos, né? Então, a aparência de que tá tudo bem, tá tudo sanado, tudo certinho, aquela aparência, né, da pessoa que tá ali, frequenta às vezes até uma igreja, até tem as suas ali, vai aos domingos, né, aparenta tudo certinho, mas no fundo está perdido do Senhor. Mal sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê, gente? Porque sem a palavra de Deus, sem a salvação de Deus na nossa vida, somos pobres e miseráveis. Já com Ele, já somos carentes, completamente carentes da misericórdia dEle nas nossas vidas. Imagine sem Ele. Vamos prosseguir a leitura. E ali ele fala no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Tá? Então aqui nós, por dentro, nosso interior, perdidos e perdidas da verdade da palavra e da verdade do Senhor, né? Porque qual que seria, já adiantando para vocês aqui, qual seria, né, o mal que a gente vê de fora? Também é pra gente conseguir discernir os falsos ensinos, os falsos mestres? Com certeza. Mas a gente também precisa virar a luz do Espírito Santo e contra o engano. É a verdade. É por isso que o maior de verdadeiramente, Senhor, sonda o meu coração, né? Como tem um salmo de Davi, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe aquele dia, aquele momento, né? E que seja uma vida assim, que você realmente coloca a sua vida e fala: Deus, se tiver uma área de escuridão, em trevas na minha vida, pode me mostrar. Pode jogar a luz do Espírito Santo, porque eu tô pronta para me arrepender disso e para prosseguir, deixar isso para trás. Né, gente? Então, assim, que todas nós e todos nós aqui possamos orar de todo o coração e pedir que o Senhor traga a luz e que Ele não permita, né, lugares, áreas de engano nas nossas vidas, né? Porque é o tempo que nós estamos vivendo. Já estava escrito, já estava dito para nós, que é o que nós vamos ler agora. 1 Timóteo 4 diz exatamente isso. 1 Timóteo 4:1 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente, esse Espírito é o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Uau, forte, muito forte tudo isso. Obrigada, Tati. Obrigada. Aqui também deu umas instabilidades, mas depois eu vou dar uma olhadinha na live, os lugares que cortou.
E numa próxima live a gente retoma se precisar retomar. Obrigada. Então, gente, e hoje, até quando eu tava preparando essa live, eu pensei, né? Hoje até nas igrejas, às vezes a gente vê as pessoas com receio de falar de pecado, falar de inferno, falar que existem sim espíritos de engano, que existem sim demônios, que existem influências malignas, né? A gente tá vivendo uma coisa assim tão... algumas vezes ilusórias, projeções de Deus, né, que não é o que está dito na palavra, que a gente às vezes se ofende de escutar isso, né? Então existem muitas pessoas que elas elas são atraídas até Deus, só que é um Deus que está de acordo com os desejos e vontades, um Deus que deixa você no seu conforto, um Deus que quer te dar tudo de mãos beijadas, gente. E não que Deus não seja assim, Ele é Pai. Ele tem o desejo de como diz no Salmo 37, né, em se agradar do nosso coração e nos entregar os desejos do nosso coração. É claro que Deus deseja fazer isso como um bom Pai que Ele é. Mas o caminho do Evangelho, ele é um caminho estreito. Não é um caminho de qualquer forma que a gente pode viver da forma que a gente acha, que a gente vai picotando e fazendo quase que uma colcha de retalhos do Evangelho. Ah, essa parte aqui eu gosto, essa parte aqui eu não gosto. Ai, quando fala de inferno, não gostei. Quando fala de demônio, vixe, piorou. Então, assim, a gente começa a viver um evangelho de engano e nós precisamos estar muito atentas a isso. Fabi, bem-vinda. Todas vocês e todos vocês, muito bem-vindos. Então, nós acabamos de ler aqui, gente, 1 Timóteo 4, versículo 1, que já estava dito para nós, Paulo estava falando aqui para Timóteo que nos últimos dias existiria muita apostasia, muito amor esfriado, existiriam muitas coisas parecendo que são, mas na realidade não são. E por isso que nós precisamos do instrumento, que é a palavra de Deus, maravilhosa, mais apta ali, a espada afiada para discernir as nossas vidas e para nos ensinar o que é de fato o Evangelho de Cristo, o reino, o que é de fato o que Ele espera de nós, né? Que é uma vida em que a gente nega a nós mesmas, a nós mesmos, é uma vida de renúncias, é uma vida em que a gente, de fato, como a gente já leu hoje, deixa eu ver aqui onde é que estava, que é negar a si mesmo todos os dias. Que muitas vezes para isso a gente sim vai ser perseguido, caluniado, as pessoas vão falar, ixi, aquela pessoa lá agora ela virou a casaca, agora tudo para ela é Deus, tudo para ela é isso, aquilo, agora tudo, nossa, é tudo espiritual para ela. Nossa, ali é nada. Isso a gente vê muito típico, a gente vê. E mesmo que a gente não escute das pessoas, pelas costas a gente tem certeza que isso acontece, né? Isso quando o Espírito Santo não revela pra gente que isso acontece. Mas é isso aí, gente, né? Jesus sofreu tudo que sofreu por nós, por amor a nós. Ele se entregou, né? Teve a morte do Calvário, morte de cruz, uma morte de vergonha, né? Nós sabemos que os judeus, a cruz foi loucura para os judeus, né? Como é que o Filho de Deus viria como um homem e morreria num Calvário, como um ladrão, como uma pessoa assim, né, que não teria valor naquela época. Então nós vemos que o Evangelho de Cristo realmente ele é loucura para os que não creem, para os que não discernem espiritualmente, mas para nós ele é salvação, para nós ele é aquilo que é o plano perfeito de Deus para nos resgatar daquilo que nós lemos lá no início da live, para nos resgatar de todo esse engano, para nos resgatar do engano de Satanás, né? De que tá tudo bem, se a gente comer a gente não vai morrer, né? E uma das estratégias que eu vejo mais claras na nossa vida sabe aquele pensamento assim? Isso existe em muitos cristãos, tá? Muitos cristãos. Aquela pessoa que acredita que na vida dela, na vida do outro até tem influência maligna. Nossa, essa pessoa, meu Deus, na minha vida ter influência maligna? Não, jamais. Então aí que a gente vê como é que o engano trabalha. O engano de fato vai distorcendo as coisas e quanto mais você tiver no erro, acreditando que tá tudo bem, tudo maravilhoso, mais enredado você vai ficando. Mais enredado no engano e no erro. E mais longe do Senhor, né? Porque o nosso Deus, ele é luz e ele não faz
ele não compactua com as trevas, com as obras das trevas, né? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma passagem pra gente ler. Então nós lemos várias passagens aqui hoje, gente. Tô dando uma pincelada pra vocês, porque eu acredito que eu vou precisar fazer uma segunda live sobre isso, porque é um tema bem extenso e muito importante e essencial nos nossos dias. Vocês que estão aí ao vivo, quiserem fazer um comentáriozinho aqui nos comentários, quiserem dar um alô. Então eu anotei assim, ó. Então, voltando para esse tema do engano, né? Então, quando a gente está em Cristo, a gente vai andar na luz. A gente vai andar na luz ou vai andar nas trevas? A gente vai ter prazer em andar na luz, a gente vai ter prazer em cada vez mais Deus nos revelar cada vez mais aquilo que precisa ser alinhado e consertado na nossa vida. A gente tem prazer nisso, né? Porque é o coração do filho. O coração do filho tem prazer no amor, no zelo e na correção do pai. Faz parte, né? A correção faz parte. Então, andar na luz e não nas trevas é uma característica dos filhos de Deus, né? Daqueles que não estão no engano. Porque aqueles que estão no engano caminham nas trevas e nem sabem naquilo que estão tropeçando. Né? Muitas pessoas, quando elas se convertem, elas vêm para Jesus, elas começam a perceber o quanto suas vidas estavam fora. E não só as pessoas que vêm até Jesus, a gente também, que às vezes já conhece há algum tempo, a gente vive momentos de despertamento, momentos em que a gente se dá conta e fala, meu Deus, Deus precisa fazer uma reforma na minha vida, porque isso aqui não estava como ele gostava, isso aqui não estava de acordo, né? E aí a gente começa a dizer, Senhor, pode mexer, Senhor, pode modificar, Senhor, pode purificar. Isto é maravilhoso, gente, viver isto. Então, o engano, o que vai ser o engano? Vai ser a pessoa acreditar que está certa, mas na realidade, na prática dela, o que ela faz? Ela vive de forma contrária aos valores e princípios da palavra de Deus, né? Pode até saber muito, conhecimento hoje em dia tá assim, ó, tá cheio, mas que tipo de conhecimento? Qual é a qualidade do conhecimento que você tem recebido? Quais são as fontes desse conhecimento que você tem recebido? Né? O que tem transformado na sua vida de fato? Você tem aplicado esse conhecimento da palavra? Modificado o seu viver, o seu entendimento, né? Quando a gente começa a se aprofundar em algumas coisas, nos princípios, a gente começa a consertar, alinhar a nossa vida, gente. Então, não tem como ser de outra forma. Não tem como a gente só saber aqui e não aplicar na nossa vida. E aí, eu vou pular um pouquinho, depois eu vou voltar pra gente fazer uma retrospectiva da live, né? Então, eu anotei aqui 3 coisas, né? Se eu pudesse deixar pra você aí, 3 chaves para essa nossa live. Que é a chave da intimidade, a chave da palavra e a chave do discernimento, né? O discernimento, ele vai vir a partir do exercício da intimidade e do conhecimento da palavra. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, eu conheço a vontade dele, eu estou em oração, estou em jejum, estou fazendo o que está de acordo com o que ele espera de mim, mais eu vou me aprofundando na palavra, vou alinhando a minha vida, vou me arrependendo, vou modificando as minhas atitudes e aí, no ponto 3, eu vou tendo discernimento acrescentado. É um exercício, discernimento. Deus vai mostrando uma coisa aqui, uma coisa ali, eu vou fazendo algumas perguntas, ele vai me respondendo, né? Então a gente vê que um dos livros na palavra, o livro de Provérbios, é um livro de grande sabedoria, né? Então é um dos livros que nos ajuda também, né? Algumas coisas que parecem, mas não são. O livro de Provérbios nos fala muito sobre os perigos da ingenuidade, os perigos da gente caminhar naquilo que a gente acha que é e acreditar que está fazendo certo, né? Então a gente vê vários versículos sobre isso e aplicações práticas, né? Intimidade, palavra e discernimento. E aí, quero fazer um comentário com vocês também, que é algo que Deus vem falando muito comigo nos últimos tempos, nos últimos meses, semanas, mais forte. Deus vem falando pra mim, minha filha, a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Então, produza frutos pra mim. É natural, gente. Uma árvore saudável, ela vai produzir... Aqui, ó.
fui coçar aqui, ficou vermelho. Uma árvore, ela vai produzir frutos naturalmente. E qual que vai ser o cara? Pode jorrar algo bom e algo ruim, é incoerente, né? Então, por isso que Deus vai purificando e por isso que Deus vai nos mostrando esses lugares que estão em desconformidade à palavra dele, né? Pra gente poder alinhar para que o fruto seja de João 10 para vocês. Eu vou deixar a segunda sugestão, que é a sugestão de João 15. É uma passagem maravilhosa que fala sobre a videira verdadeira, estarmos na videira, né? Tem aqui uma passagem, um versículo, deixa eu ver se eu acho. Tá aberto aqui, mas eu não... Que ele fala, sem mim, nada... Se a gente não tá na videira, ligado na videira, que tipo de fruto que a gente vai dar? Não vai dar um fruto bom, né? E que Deus nos livre de dar um fruto que seja enganoso, né? Que pareça ser, mas não é. Tô me lembrando aqui também, tem uma história bem conhecida, que é a da videira, quando Jesus amaldiçoou uma videira. Aparentava que estava dando frutos, mas na verdade eram apenas folhas. E aí, quando Jesus foi procurar o fruto, não existia. Então, antes a gente não ter frutos aparentes, né? Não termos a aparência que termos fruto, do que for procurar na nossa vida e não ter. Eu me confundi aqui, gente. Vou voltar um pouquinho, tá? Tô com calor aqui também. Jesus e a figueira. Eu me lembro que eu estudei isso, nossa, há muito tempo, na classe, quando estava na classe para batizar. Tinha um livrinho fininho que falava sobre isso, né? Que Jesus, ele prefere que a gente não tenha frutos do que a gente tenha a aparência, as folhas, somente as folhas, e quando ele for procurar o fruto, ele não encontrar. Isso é muito sério, né? Então, vamos lá, a gente já tá caminhando pro final da nossa live. Eu tô morrendo de calor aqui, gente, mas então eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês, né? Vou deixar ali na descrição do nosso vídeo, da nossa live também, para você poder conferir na sua casa. Espero de coração que você confira na sua casa, tá? E que numa próxima live, breve, a gente possa estar falando mais um pouquinho, fechar melhor esse assunto, né? Que é um assunto bem amplo mesmo. Então eu anotei aqui, né? O que seria esse engano? Valores e princípios contrários à palavra, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui para você. Uma pessoa que ela nega a importância da comunhão com os santos, né? A importância da gente estar vinculado a uma comunidade de fé, né? Pode ter um engano aí, certamente tem um engano aí no meio. A pessoa que vive em pecado, acredita que tem o Senhor na vida dela, que está fazendo a vontade de Deus, mas vive em pecado, seja ele qual for. Engano, gente. A pessoa que ela não tem intimidade com Deus, que ela cumpre lá o checklist dela aos domingos, talvez ela até frequenta uma célula, alguma coisa, mas ela não tem intimidade com Deus, ela não busca Deus no secreto, gente. E aí, que ela fica achando que ela tem a Deus, mas na realidade ela não conhece a Deus na intimidade. Engano. A pessoa que ela não tem discernimento das coisas de Deus, aquela pessoa que ela não entende como é que Deus faz, como é que Deus se move, porque as coisas de Deus, elas são loucura, as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então é aquela pessoa que ela tá muito no homem natural, tudo que ela olha pelo prisma e pelo conceito do mundo. No conceito do mundo, a vida dos cristãos é completamente louca, gente, como já falamos, né? Que a cruz é loucura, foi loucura para os judeus e continua sendo, né? Então, não tem discernimento das coisas de Deus e não discerne espiritualmente. Um outro ponto, como eu já falei, aquela pessoa que não acredita na influência maligna sobre as nossas vidas, né? A Bíblia, ela não esconde, a Bíblia, ela fala que existe céu, inferno, a Bíblia fala que existem
principados e potestades, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, né? É uma guerra espiritual que acontece pelas nossas vidas, pelas nossas almas, né? E as pessoas que negam isso, elas estão negando a palavra de Deus. Eu até antes da gente colocar aqui, eu abri aquela passagem, né, em que Pedro fala que Jesus seria entregue, né, por nós, e Pedro fala, ai Senhor, né, você não vai precisar sofrer tudo isso. E o que ele diz para Pedro, gente? Arreda-te de mim, Satanás. Porque era o entendimento do maligno, não era o entendimento das coisas de Deus. Então, o próprio Jesus, nessa ocasião, repreendeu a Pedro, porque estava atuando através dele um espírito maligno, para a gente ver como isso, quando a gente nega essas coisas, a gente está negando a verdade da palavra de Deus. E um último ponto também é o ponto Jesus e os fariseus. Quem eram os fariseus? Os mestres da lei daquela época, né? Pessoas muito letradas, muito instruídas em toda a lei, né? Pessoas assim que a gente olharia e falaria, nossa, né? Então, o que os fariseus estavam fazendo com Jesus? Eles estavam sempre na cola de Jesus, procurando uma pisadinha na bola para que eles falassem, ele não é o Filho de Deus. Porque realmente no entendimento deles não fazia sentido nenhum, né? Porque eles não tinham entendimento das coisas espirituais, eles não tinham discernimento espiritual, eles tinham apenas a letra, né? E na palavra mesmo diz pra gente que a letra mata, mas é o Espírito de Deus que vivifica. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus em nós, para que a gente possa discernir tudo isso, para que a gente possa caminhar na vontade de Deus, porque por nós a gente vai, a gente erra rapidinho, a gente vai pelo engano rapidinho, né? Que é o engano da Eva. Certamente você não morrerá, Eva. Deus falou pra você que não é pra você comer dessa árvore do meio do jardim? Certamente que você não morrerá. Então, cuidado, gente, muito cuidado, né? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele nos ajude a olharmos para os lugares de engano nas nossas vidas e que Ele nos ajude, que a gente caminhe na verdade dEle, na palavra dEle. Amém? Quero orar com você. E aí eu quero te pedir que você deixe aqui nos comentários depois, né? Você que vai assistir depois também, que você deixe aqui pra mim se você quer uma segunda parte dessa live, se você acha importante, se você quer saber mais sobre isso. Eu vejo que tem muita gente querendo saber, buscando entender e buscando profundidade nas coisas de Deus. Eu fico muito feliz por isso, né? Já falei numa das lives aqui anteriores que pessoas muito, muito novinhas na fé, recém-convertidas, elas estão tendo uma busca que eu fico assim, eu olho e falo, uau, que realmente é o que a gente tem vivido, né? É um avivamento que começa em cada um de nós, é um avivamento individual e que também aparece no coletivo, né? Mas é essa busca, essa sede e fome por Deus, né? Que nós estamos vivendo. Então, vou tomar um golinho de água e a gente já vai orar. Então, vamos lá. Vamos encerrar nossa live com uma oração, né? E que você possa colocar aí o seu coração nas mãos de Deus também. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live. Quero te agradecer, Deus, por tudo que eu pude compartilhar nessa tarde, Senhor. E eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nada do que foi falado aqui, Senhor, que saiu da sua boca e não da minha boca, que nada disso se perca nos corações, Pai. Que Satanás não possa roubar essa palavra semeada, plantada nos corações, Deus. Que o Senhor mesmo possa trazer testificação. Que o Senhor mesmo possa trazer luz aos lugares de engano nas nossas vidas. Que o Senhor mesmo nos traga arrependimento desses lugares, porque nós precisamos tomar responsabilidade de conhecer a sua palavra na profundidade, para termos discernimento, para estarmos de acordo com a sua palavra, naquilo que o Senhor deseja, espera de nós nestes últimos tempos, tempos trabalhosos, como diz a sua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, nos capacite em nome de Jesus. Amém e amém. Então, quero fazer um último pedido para você, que você possa encaminhar essa live para 2, 3 pessoas. Se essa live falou o seu coração, se ela esclareceu algumas coisas para você, você pode deixar também dúvidas nos comentários. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Também quero que vocês deixem aqui se vocês querem uma segunda parte dessa live, tá bom?
Um beijo no seu coração, Deus te abençoe muito e que o Espírito Santo de Deus esteja nos mostrando e clareando para nós